Antes de começar a narração desse vídeo, gostaria de pedir que curta este vídeo, siga o canal e ative as notificações para ajudar a continuidade do nosso trabalho. Bom, vamos lá. No princípio da criação, quando o universo ainda era uma obra recém-moldada pelas mãos do Criador, Deus estabeleceu a fundação de toda a existência ao formar os céus, a terra, os mares e tudo quanto há neles. Nesse cenário sagrado e harmonioso, onde tudo refletia a perfeição da vontade divina, Deus criou o ser humano. A criação de Adão e Eva representa não apenas o início da humanidade, mas também a origem da relação entre Deus e o homem. Uma relação marcada por amor, liberdade, responsabilidade e, posteriormente, pela queda e pela promessa de redenção. Adão foi moldado do pó da terra e Deus soprou em suas narinas o fôlego da vida, fazendo dele um ser vivente. Este ato revela o profundo envolvimento de Deus com sua criação, demonstrando que o ser humano não é um acidente cósmico ou uma ocorrência aleatória, mas fruto de uma intenção divina. Adão foi colocado no Jardim do Éden, um lugar de beleza incomparável, repleto de árvores frutíferas, rios abundantes e tudo o que era necessário para a vida. No Éden, Adão não era um mero habitante, mas um guardião, encarregado de cultivar e preservar o jardim, exercendo uma autoridade delegada por Deus. Contudo, apesar de todo o esplendor e provisão, havia algo incompleto. Não é bom que o homem esteja só. Foi então que Deus criou Eva, a mulher, a partir de uma das costelas de Adão, simbolizando a unidade, a igualdade e a complementaridade entre homem e mulher. Eva não foi criada do pó, como Adão, mas de sua costela, o que aponta para uma conexão íntima, não de subserviência, mas de parceria. Juntos, Adão e Eva formavam o primeiro casal humano, estabelecendo o modelo divino para a vida em comunhão, o matrimônio e a sociedade. Ambos viviam em perfeita harmonia com Deus, com a criação e entre si. Estavam nus e não se envergonhavam, pois não havia malícia, vergonha ou pecado. O Éden representava mais do que um ambiente físico. Era a expressão visível da paz espiritual e da plenitude da comunhão com o Criador. Deus caminhava com eles no jardim, falava com eles, e havia uma liberdade pura em sua relação com Ele. No entanto, essa liberdade trazia também responsabilidade. Deus estabeleceu um único limite: não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, pois no dia em que o fizessem, certamente morreriam. Essa árvore era símbolo da escolha moral. O mandamento dado por Deus a Adão e Eva não era uma armadilha, mas a oportunidade de obedecer voluntariamente, reconhecendo a soberania divina e confiando plenamente em sua bondade. A existência de uma proibição no meio de tantas permissões era um lembrete de que o ser humano, embora livre, não é autônomo em relação ao seu Criador. A obediência era a chave para a manutenção da comunhão com Deus. No entanto, a serpente, símbolo da astúcia e da oposição ao plano divino, aproximou-se de Eva e iniciou um diálogo que semeou dúvidas sobre a bondade e a veracidade de Deus. Ela questionou: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? A sutileza da serpente estava em distorcer a ordem divina, criando confusão e provocando desconfiança. Eva respondeu, reiterando o mandamento, mas também alterando levemente a instrução original ao dizer que não podiam tocar na árvore, o que Deus não havia mencionado. Esse detalhe revela o início de um processo de confusão espiritual, em que a palavra de Deus começa a ser diluída e modificada. A serpente então contradisse frontalmente a ordem divina, afirmando que eles não morreriam, mas que ao comerem do fruto se tornariam como Deus,
conhecedores do bem e do mal. O apelo da serpente era à vaidade, à autonomia, ao desejo de ser como Deus. Eva viu que o fruto era agradável aos olhos, bom para se comer e desejável para dar entendimento. Tomou do fruto e comeu, e deu também a Adão, que estava com ela, e ele também comeu. A queda do homem não foi um acidente, mas um ato de desobediência consciente e deliberada. Com esse ato, algo profundo e irreversível aconteceu. Seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Tentaram cobrir-se com folhas de figueira e se esconderam da presença de Deus. A nudez, que antes era expressão de inocência, tornou-se símbolo de vergonha e culpa. Pela primeira vez, o homem sentiu medo da presença do Criador. O pecado rompeu a comunhão que antes era plena. A harmonia deu lugar ao conflito. A confiança foi substituída pela acusação. Quando confrontados por Deus, Adão culpou Eva e Eva culpou a serpente. A responsabilidade foi diluída e a integridade do relacionamento entre eles foi afetada. Deus, em sua justiça, pronunciou juízo sobre todos os envolvidos. A serpente foi destinada à maldição de rastejar sobre o ventre e comer pó todos os dias de sua vida. A mulher, a dor da maternidade e a tensão nas relações conjugais. Ao homem, o trabalho árduo e a luta contra a terra para dela extrair sustento. Mais do que punições físicas, essas consequências revelam um impacto espiritual e existencial do pecado: dor, conflito, separação e morte. No entanto, mesmo no momento mais sombrio da história humana até então, Deus ofereceu esperança. Em Gênesis 3:15, encontramos a primeira promessa de redenção. A descendência da mulher pisaria a cabeça da serpente, ainda que fosse ferida no calcanhar. Esta é a proto-evangelium, o primeiro anúncio do Evangelho em que se revela o plano de salvação que seria consumado em Cristo. A promessa de Deus revela que a queda não seria o fim, mas o início de um processo redentor que culminaria na vitória sobre o pecado e a morte. Deus também providenciou vestes de pele para cobrir Adão e Eva, substituindo as folhas de figueira que eles mesmos haviam preparado. Este ato simbólico aponta para a necessidade de um sacrifício para cobrir o pecado, antecipando o sistema sacrificial que mais tarde seria instituído e, em última instância, o sacrifício perfeito de Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Assim, mesmo no juízo, há misericórdia. Mesmo na queda, há graça. Deus não abandonou sua criação, mas estabeleceu um caminho de restauração. Adão e Eva foram expulsos do Éden, não como um ato de ira arbitrária, mas como uma consequência necessária para impedir que comessem da árvore da vida em estado de pecado, perpetuando assim a separação de Deus por toda a eternidade. O querubim com uma espada flamejante guardava a entrada do jardim, simbolizando que o caminho de volta à comunhão com Deus estaria agora vedado por mérito próprio, mas seria reaberto pela intervenção divina. A história de Adão e Eva, embora situada nos primórdios da humanidade, permanece profundamente relevante. Ela não apenas explica a origem do pecado e do sofrimento no mundo, mas também nos confronta com a realidade da nossa própria condição. Como Adão e Eva, somos confrontados diariamente com escolhas morais, com tentações que apelam à nossa vaidade, à nossa sede de autonomia, ao desejo de definirmos por nós mesmos o bem e o mal. O eco do Éden ressoa em cada decisão humana. E assim como eles, também carecemos de redenção, de perdão, de restauração. O apóstolo Paulo, ao refletir sobre essa realidade, escreve que por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, a morte. Assim, a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Mas ele também declara que,
Se pela ofensa de um só muitos morreram, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Cristo é o segundo Adão, que veio para restaurar o que foi perdido, para vencer onde o primeiro falhou, para abrir novamente o caminho ao Pai. Essa narrativa, portanto, não é apenas uma explicação das origens, mas uma convocação à responsabilidade e à esperança. Mostra que Deus criou o ser humano com dignidade, liberdade e propósito. Revela que o pecado tem consequências profundas, afetando não apenas nossa relação com Deus, mas também conosco mesmos, com os outros e com a criação. Contudo, revela, acima de tudo, a fidelidade de um Deus que, mesmo diante da rebelião, não desiste da humanidade, mas age com graça e verdade para redimi-la. Ao meditarmos sobre a história de Adão e Eva, somos chamados à humildade, reconhecendo nossa fragilidade e necessidade de Deus. Somos convocados à obediência, lembrando que a verdadeira liberdade está em viver sob a vontade do Criador. E somos inspirados à esperança, confiando na promessa de que, em Cristo, a comunhão perdida pode ser restaurada, a vergonha pode ser removida e a vida eterna novamente oferecida. A jornada iniciada no Éden ainda continua em cada coração humano. O chamado à fidelidade permanece e a graça de Deus se renova a cada dia. A história de Adão e Eva, longe de ser um mero relato antigo, é uma janela para compreendermos a realidade espiritual do ser humano e o propósito eterno de Deus. Ela nos lembra que, mesmo caídos, somos amados. Mesmo feridos, somos buscados. E mesmo distantes, somos convidados a voltar. Que essa verdade inspire cada coração a viver não segundo o erro do primeiro Adão, mas na novidade de vida trazida pelo segundo, Jesus Cristo, em quem todas as coisas são restauradas. Antes de ir embora, não esqueça de curtir este vídeo, seguir o canal e ativar as notificações para ajudar a continuidade deste trabalho de levar a palavra de Deus de uma forma leve e informativa para todos.